Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo Senhor ter nos trazido aqui nessa reunião. O Senhor possa falar com cada um de nós. Queremos abrir os nossos corações para que a Tua palavra fale e ache uma terra fértil para que possa frutificar a Tua palavra, suprir as nossas vidas e também que possamos ser úteis nas Tuas mãos. Abençoa a igreja em Brasília, Senhor. Como precisamos da Tua bênção, da Tua direção, precisamos ser supridos por Ti, precisamos crescer em vida individualmente, crescer coletivamente. Ó Senhor Jesus, obrigado que o Senhor é o enviado de Deus, trouxe as Tuas palavras para cada um de nós, palavras de vida, e são essas palavras que nós queremos tomar essa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, a mensagem que nós temos hoje, está aí o título, O Enviado de Deus. Vamos falar juntos? O Enviado de Deus. Baseado no capítulo no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Irmãos, o Evangelho de João, nós já desfrutamos dele já várias vezes. Eu acho que com o irmão Dong, umas 2, 3 vezes. Umas 2 vezes, né? Peraí, 3. E agora nós estamos desfrutando de novo. E graças ao Senhor, eu tive a oportunidade de ir na conferência internacional, agora em fevereiro lá na Estância, Árvore da Vida. E o irmão Pedro Dong continuou as mensagens, mais ou menos ali no capítulo 6, 7, indo para frente. Irmãos, parecia que eu não tinha lido o Evangelho de João. Da forma como está sendo discorrido o capítulo, às vezes ali versículo por versículo. Como está rico desfrutarmos desse Evangelho. Teve um irmão que me falou assim que se sentiu desfrutando de uma versão 2.0 do Estudo Vida de João. Um irmão mais antigo na conferência aqui regional em Brasília, ele me falou assim, a forma como nós estamos desfrutando o Evangelho de João e entrando em cada capítulo e às vezes versículo por versículo sendo discorrido, sendo explicado, trazendo novas revelações, trazendo nova direção. Irmão, eu me senti desfrutando do Estudo Vida de João, só que na versão 2.0. Por um lado, eu fiquei muito feliz. É um irmão que tem anos e anos da vida da igreja e está desfrutando com frescor essa palavra. E, irmãos, o Evangelho de João precisa de fato ser desfrutado por nós hoje dessa forma. Eu estou ganhando muito e eu quero encorajar os irmãos a desfrutarem do Evangelho de João dessa forma, né? Porque como é que nós tendemos a fazer? É ler versículos até chaves, porque nós conhecemos tantos versículos chaves e importantes que também sabemos de cor, não tem problema. Mas é batermos com o nosso conhecimento acerca do que já recebemos uma vez desse versículo. Até porque irmãos com mais tempo de vida da igreja, de fato, desfrutou do estudo vida de João, depois do estudo, cristalização de João. Então, foram várias vezes. E às vezes nós podemos nos pegando aquele versículo tão rico que nos deu, só comparando com o nosso depósito. E aí perdemos a oportunidade de recebermos uma nova luz, uma nova perspectiva, uma nova direção acerca desse versículo, acerca desse capítulo, né? Então fica um encorajamento para os irmãos. Vamos escutar as mensagens com um coração simples, com um coração puro, que também vai ser um ponto muito forte e um ponto chave dessa mensagem, nós desfrutarmos da palavra que o Senhor tem dado para nós hoje, a sua palavra profética, com um coração simples, com um coração puro e obediência ao Senhor. Amém? Então vamos lá. O enviado de Deus. Nós já começamos direto
no capítulo 5 aqui, como pertence esses versículos ao próprio Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 30, podemos começar do versículo 30. Jesus fala assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque eu ouço, julgo. Perdão, vamos lá. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, para nós, até por tudo que já foi falado nesses 2000 anos de Novo Testamento, da era da graça, da revelação que nós temos, e da forma direta como nos foi pregado o Evangelho, nós temos muito claro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é verdade? Temos muito claro. Alguém aqui tem uma descendência direta judia? Bom, pelo que eu conheço dos irmãos aqui, acredito que não. Por isso também, que para nós foi mais fácil receber dessa forma. Não é verdade? Nós estávamos, cada um nas suas vidas, andando por essa terra, até que um filho de Deus, graças a Deus, pregou o Evangelho para você. Então, você tem uma experiência com o Senhor. Se pudéssemos abrir aqui uma oportunidade para todos falar, ficaríamos dias escutando os irmãos contando as suas ricas experiências da conversão, de quando alguém falou do Senhor para você, e pela primeira vez você invocou o nome do Senhor, creu com seu coração, orou e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é verdade? Agora, se transporte a 2000 anos atrás, Jesus como um homem andando nessa terra, lá no Oriente Médio, na terra de Israel, ali em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, e ele já proclamando que as obras que ele fazia, ele não fazia por ele mesmo, mas ele fazia por aquele que o enviou. E diversas vezes ele vai falar que ele é o Filho de Deus, por diversas vezes ele vai falar que veio fazer a vontade de Deus. Para aquele povo que já tinha quase 4000 anos de história, o povo judeu, e que tinha a lei na sua mão, que tinha os escritos dos seus profetas na sua mão, sabendo que ia vir o Messias, sabendo que ia vir o Cristo. Mesmo assim, eles confrontaram com a palavra de Jesus. Mas no fundo, o que aconteceu? Eles não creram. Eles não receberam. O próprio Jesus não foi recebido pelos seus, e os seus não creram nele. Não é verdade? E nós vemos aqui, do capítulo 1, quase até o capítulo 13 de João, até o capítulo 11 de João, Jesus fazendo seus milagres, caminhando pela terra, curando, salvando, falando, fazendo a vontade do Pai. E quem o indagava? E quem o perseguia? E quem ia contra o seu falar? O próprio povo judeu. Principalmente aqueles doutores, conhecedores da lei, os fariseus, os mestres da lei daquela época, não é verdade? E o Senhor, Ele colocou aqui no capítulo 5, versículos 30 a 32, duas situações que provava que Ele era o enviado de Deus. O primeiro está aqui, no versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. 31. Se eu testifico de mim mesmo, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O que ele quis dizer com isso? Um profeta,
não pode testemunhar de si próprio. Simplesmente falar, eu sou profeta. Então ele falou, não posso. Para isso, o primeiro que deu testemunho dele foi João Batista. O João Batista, o último sacerdote ali do Antigo Testamento, ele falava que, vai vir um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo com arrependimento, mas ele vai batizar com o Espírito. E ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Só que, como dois homens nessa terra, João e Jesus poderiam combinar, fala de mim, testifica de mim, né? Então o Senhor, com muita sabedoria, Deus é sábio, deu o 32. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Aí aqui, 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus falou assim, ninguém viu a Deus, mas Ele mesmo dá testemunho de mim. Porque eu faço a sua vontade e a sua obra é confiada a mim. E ainda tem mais uma situação, que está aqui, em João, capítulo 4, versículo 48. Igualmente está em Atos, capítulo 2, versículo 22. E igualmente está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. João capítulo 4, 48 fala assim, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aqui o Senhor estava no começo do seu ministério, ele só tinha feito o milagre de Caná da Galileia, mas só para não perder o nome, um oficial do rei, estava com um filho enfermo e pediu para Jesus curar. E Jesus falou isso, para você crer, eu vou te ajudar. A palavra do enviado de Deus precisa estar acompanhada de milagres, sinais e prodígios. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, nos dá uma grande ajuda acerca disso. Deixa mais claro ainda esse versículo. Senhor Jesus, fala assim, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, irmãos, a palavra que o Senhor falava era uma palavra diretamente dada por Deus. Porque o que o Senhor falava vinha de também milagres, prodígios, e era a vontade do Senhor. Irmãos, o testemunho do profeta, então, nessa hora, concretiza que a palavra que ele está dando, que ele está falando, é uma palavra de Deus. Porque, de fato, nós sabemos que nesse mundo, principalmente hoje no fim dos tempos, nós temos muito falsos profetas, falsos apóstolos, que falam uma palavra, e não necessariamente falam palavras diferentes de palavras assim ditas de Deus. Só que nós precisamos observar, além da eloquência, além da capacidade, que mensagem é transmitida. É uma mensagem seguida de milagres, sinais e prodígios? É uma mensagem que faz a vontade e realiza a obra do Pai? Se sim, esse é um enviado de Deus. Dando continuidade. Jesus,
O próprio Jesus passou por isso. E discorrendo então nessa questão do enviado de Deus, nós temos também a sua continuação da realização da obra do Pai. Depois que o Senhor realizou o seu ministério, ele com seus discípulos, ali no final do Evangelho de João e início de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, o Senhor soprou o Espírito sobre os discípulos, e ali nós tivemos início a sua igreja. E a vontade do Senhor foi: pregue o Evangelho, vocês vão ser minha testemunha, até os confins da terra, para que eu possa voltar de novo. Então, mal o Senhor já foi, ele já quer voltar. Apesar de já estarmos aí com mais de 2000 anos, mas irmãos, o Senhor quer voltar. E a sua palavra, então, para que ele possa voltar, ela precisa continuar. A sua palavra precisa... É assim que fala? A sua palavra precisa continuar sendo falada. Acho que é assim mesmo, está certo, né? A sua palavra precisa continuar sendo falada. E essa palavra, desde que Jesus falou, ele incumbiu os seus homens de Deus, os seus apóstolos, para continuar falando a sua palavra. E essa palavra, ela sempre precisa vir seguida do testemunho do Pai, por meio da realização das suas obras, e graças a Deus, de milagres, de prodígios e de sinais. Irmãos, graças a Deus que hoje o Senhor tem nos dado uma palavra cheia de sinais, de prodígios, de milagres, e uma palavra que tem feito a obra do Pai. Nós temos aqui, nessa semana do alimento diário, os exemplos, né, de Pedro, de Paulo, e ainda mostrando como apóstolos falando a vontade de Deus, mas também mostrando a perseguição que eles tiveram por serem os canais escolhidos de Deus. Se Jesus teve as suas perseguições nessa terra por falar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, irmãos, continuamente teremos também essas perseguições acerca do falar que faz a vontade de Deus, que edifica a sua igreja e que dá direção à sua igreja. Não é recente, isso já tem muito e muito tempo. Por isso que nós precisamos ficar perto da palavra do Senhor. Nós precisamos ficar perto do falar vivo do Senhor, não é verdade? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Buscar o falar vivo do Senhor é buscar estar perto do falar vivo do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Rapaz, vai ser um desafio aqui, viu? Falar meia hora. Já foi quase 20. Vamos lá, Senhor Jesus. Ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, a palavra que Deus fala por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus enviados, é uma palavra de Deus. Isso parece ser óbvio, mas a estratégia de Satanás hoje, para que a palavra de Deus não alcance os nossos corações, é colocar dúvida na palavra. E principalmente colocar dúvida
na fonte da palavra. Colocando uma questão no nosso coração de: essa palavra é de Deus? Ou essa palavra é do homem? Aí, irmãos, nós sempre podemos nos recorrer a os princípios que o Senhor nos deixou. É uma palavra que faz a obra de Deus? É uma palavra que é seguida por sinais, prodígios e milagres? Sim. Então é uma palavra do enviado de Deus. É uma palavra dada por um homem que é o canal de Deus para dar direção e o suprir ao seu povo hoje. E, irmãos, o agente externo, uma frase dita que eu gostei demais no Alimento Diário, que foi dita essa semana, foi: o agente externo que causa toda essa dúvida, toda essa confusão nos seus corações, no meu coração, nos corações dos irmãos, que atrapalha a edificação da igreja, é Satanás. Porque ele sabe que se a igreja recebe a palavra do Senhor com simplicidade, com pureza de coração e pratica, a igreja é edificada. O Senhor ganha terreno nessa terra. E a sua obra é realizada. E aí o Senhor volta. E tudo se consuma. E ele sabe disso. Então quanto mais tempo ele ganhar, quanto mais ele pode atrapalhar, ele vai fazer isso aí. Então, irmãos, Paulo foi muito sábio em escrever isso aqui. Porque aqui já, mesmo Paulo e Pedro, ali, primeiro falar de Paulo, né? Mesmo Paulo aqui, nos Tessalonicenses, e depois nós vemos em Gálatas, ele já sofreu perseguição. Ele também sofria perseguição dos judeus, mas eram judeus agora que se converteram ao Senhor. Aí entrando como com Pedro, né? No capítulo 10 de Atos, nós temos aquela experiência de Pedro, né, da casa de Cornélio, do lençol descendo sobre todos os animais imundos. E aí o Senhor fala para Pedro, né? Mata e come. E ele nega isso por 3 vezes. Só que em paralelo a isso, Cornélio tinha tido uma visão, era uma pessoa temente a Deus. E o Senhor tinha dado uma visão para ele: vai em tal lugar, procura Simão, chamado Pedro, que ele vai te dizer o que fazer. Então ele mandou os seus servos lá e chamou Pedro para sua casa. E aí Pedro entendeu: puxa, eu estou entrando numa casa aonde só tem gentil. E aí Pedro entendeu e começou a falar da palavra do Senhor. Começou a testemunhar o que ele viu enquanto o Senhor estava com ele. E naquele momento que ele começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas. E elas ganharam o Senhor. Foram salvas pela fé delas. Foram até batizados. E aí ele entendeu: olha, a porta da fé se abriu também aos gentios. A porta do arrependimento também se abriu aos gentios. O Senhor queria alcançar todas as pessoas nessa terra, irmãos. Mas, deixa eu achar o versículo aqui. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 3. Fala assim: aí Pedro voltou para Jerusalém, com alguns até que estavam acompanhando ele. E ele contou para todos aqueles que estavam lá o que tinha acontecido, porque ele tinha ficado impressionado e tinha já fofoquinhas do que tinha acontecido, porque um judeu entrou numa casa de gentil, comeu com eles, e ele teve comunhão com eles, e aquilo ali era escândalo, né, para os judeus. Versículo 3 fala assim, 1, perdão. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Amém. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mais uma vez, né?
assim como eles perseguiram o Senhor, em vez de perceber a maravilha do que Deus tinha feito, de ter aberto a porta para os gentios, para todos nós, eles simplesmente se apegaram a um fato. Uai, Pedro, você foi comer com incircuncisos? Ah, por favor. Então, Pedro pelo menos teve graça aqui para falar desse testemunho. Está vendo? O agente externo sempre quer barrar o falar de Deus. Continuando aqui, irmãos, aí eles têm as suas... até que nesse momento eles conseguem ter paz. Assim, se você pega a história de Atos, capítulo 13 a gente sabe que é um capítulo tão importante, porque Saulo e Barnabé são levantados aqui. E aí eles pregam o evangelho também para os gentios. E aí nós sabemos o que acontece no capítulo 15 de Atos. Mais uma vez, os judeus que ganharam o Senhor arranjam uma grande confusão, porque eles querem que os novos crentes guardem a lei de Moisés. Sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Irmãos, esse agente externo que é Satanás, além de fazer isso, ele se apoia também ao que é tradicional, ele se apoia também ao que é religioso e se apoia a toda a base ou depósito que nós temos, que nós não nos renovamos e desfrutamos em novidade de vida do Senhor. Por isso que, quanto mais tempo nós vamos passando da nossa vida cristã, nós precisamos, irmãos, diariamente nos voltar ao Senhor e rogar que os nossos corações permaneçam simples, puros e obedientes à palavra do Senhor. Porque as tradições, os costumes, quer dizer, todo depósito, toda a constituição que eu tenho cristã, todas as minhas experiências, irmãos, elas podem ser empecilho para que uma palavra nova chegue a mim e eu não agarre e pratique. E seja um empecilho para o avanço da obra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala assim: versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus. Essa é a experiência e o coração do apóstolo Paulo. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse é o coração do apóstolo Paulo em relação à igreja. Ele quer tratar com o zelo de Deus. Ele estava interessado em edificar os irmãos, em dar uma palavra que supria os irmãos. 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, ó o agente externo aí, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. Nós temos visto os nossos adolescentes, não é verdade? Desfrutando da palavra do Senhor. Nós temos a casa de adolescentes que tanto temos falado, temos escutado. E por que nós estamos investindo nos nossos adolescentes? E por que os nossos adolescentes conseguem corresponder a isso? É porque a palavra encontra neles pureza e simplicidades devidas a Cristo. Eles não possuem a nossa bagagem espiritual, eles não possuem as nossas experiências, até as nossas dificuldades também ajudam, né? Mas isso é um modelo. Hoje nós tivemos a graça de sair para pregar o Evangelho, né? E a minha equipe era a Alice e a Ana Paula, né, do Gabriel. Ana Luísa, perdão, Ana Luísa. São muitas Anas, né, Gabriel? E Ana Luísa. Perdão. E, irmãos, já tivemos a oportunidade de fazer, já como o Espírito, ele
zigue-zagueia, né? Fazer dessa forma de poder a pessoa escolher um ponto, ou você já direto ler com ela um ponto da imersão. E eu fiz algumas vezes, e aí nós abordamos uma senhora que estava sentada. E ela até fez várias perguntas para nós, mas aí a gente botou uma imersão na mão dela, e ela escolheu um ponto. Foi o ponto 3, aquela segunda senhora? Aquela que até falou no final, oh, muito bom a oração de vocês. Eu não lembro se foi o ponto 2 ou foi o ponto 3, acho que foi o ponto 2. Né? E, irmãos, eu fiz algumas vezes, e aí elas fizeram outras vezes, mas as 2, 3 vezes que elas fizeram, as pessoas tiveram uma reação diferente da minha, sabe? Eu percebi isso. E essa senhora especificamente, depois que a Ana Luísa orou por ela, que foi uma oração de segundos, ela olhou, agradeceu demais a oração e falou assim, ó, vocês oram muito bem. A oração de vocês, não é? Muito bem, cheio de poder, de unção, a oração de vocês. Eu falei assim, olha só, que interessante, gente. Eu preciso já ser renovado instantaneamente na minha oração, mesmo sendo rápida também, e sendo baseada aqui, inspirada, né, na imersão. A simplicidade, irmãos, a todo tempo tem que bater na porta do nosso coração. A todo tempo tem que estar batendo na porta das nossas mentes. É por isso que Satanás é astuto em botar dúvida nos nossos corações acerca da palavra que está sendo dita para nós. Ele está imaculando esse termo, palavra profética. Meu Deus, parece que a gente não pode falar. Parece que a gente, né, vamos ter problemas. Irmãos, mas é a palavra atual do Senhor. Jesus é a palavra, não é verdade? Se nós continuarmos a ler ali o versículo, capítulo 5, aí ele vai falar, julgais ter vida na palavra, mas contudo não quer vires a mim. Quer dizer, os judeus sabiam dali dos profetas, de todos os livros escritos até aquele momento, mas eles não iam até o Senhor para ter a vida. E a palavra, como diz ali em 1 João capítulo 1, nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos sentir, Ele é o verbo da vida, a palavra é o próprio Senhor, e ela é uma palavra que dá comando, que dá direção, e o canal, irmãos, é só isso, Deus usa um canal para continuar falando a sua palavra. Nós vamos à Bíblia? Vamos, e temos que ir, sermos cristãos constituídos da palavra do Senhor. E quando você vai à sua Bíblia, no sentimento que você desfruta, o Senhor fala com você, comigo, fala. Mas esse é um suprimento que Deus te deu. O Senhor ainda precisa nos dar direção. Para isso, irmãos, o Senhor colocou um enviado, que começou com Jesus, começou com os apóstolos, e hoje a palavra profética que nós temos é uma continuação desse destino onde nós vamos chegar. E irmãos, eu dou graças a Deus por essa palavra profética. Porque de fato ela vem seguida de sinais, de prodígios e realiza a obra do Pai. Não tem como não falar da casa de adolescentes, não tem como não falar dos nossos adolescentes. De pouquinho em pouquinho a palavra vai entrando neles. Eles vão sendo constituídos. O viver vai mudando. A gente vai percebendo. Eles não viraram anjinho ainda não. Lá em casa eles não estão voando ainda não. Mas a palavra tem mudado. Tenho visto comportamento. Eu tenho visto atitudes. E situações em que a palavra está sendo desfrutada. Irmãos, isso é um ganho. E isso veio por meio do encargo da obra de edificar a igreja, que é a casa de adolescentes. E o irmão Pedro não cansa de falar, e também nós não podemos cansar de escutar.
desde quando os nossos adolescentes teriam essa relevância? O mundo todo hoje se pergunta o que fazer com essa geração, né? Falam que é a geração do mimimi, a geração com hiperatividade, sem concentração, que é frágil nas suas emoções. E de certa forma eles não estão falando mentira. Tantos pais desesperados com o que fazer com seus filhos. E irmãos, na igreja há um encargo da obra de fortalecer os nossos adolescentes, para que sejam daqui 2, 3 anos, homens e mulheres de Deus, para edificar a casa do Senhor, e para trazer o Senhor de volta. Puxa, que maravilha! E é isso aí, nós não podemos ficar atrás não, o Senhor quer contar com todos nós, independente da nossa idade. O que o Senhor pede é que sejamos puros, né? Que nossos corações possam ser simples e puros. Então, irmãos, o Senhor possa nos dar graça, possamos ser um com o encargo do Senhor, porque isso é de Deus, isso é de Deus. A palavra que o Senhor tem dado essa capacidade para que possamos executar isso, e eles têm capacidade para ter graça de estarem entre nós desfrutando. Só para fechar, né? Eu conversando com outro irmão, e aí a gente deu uma viajada assim, né? E falou assim, a gente chegou assim, na nossa viagem foi, se alguém viesse de 2024 para falar com você em 2014, há 10 anos atrás, e essa pessoa falasse assim, em 2024, uma palavra que vai estar sendo dada, é que a igreja está sendo encorajada a ter casas de adolescentes, e esses adolescentes vão ser ajudados nessa casa de adolescentes, a igreja vai ser ajudada nessa casa de adolescentes, e eles vão ser muito úteis na edificação das igrejas, na edificação da igreja como corpo de Cristo, para trazer o Senhor de volta. Você acreditaria? Eu ia falar, não, acho que essa pessoa está ficando doida. Mas irmãos, nós estamos vivendo essa realidade. Glória a Deus.